Luana Piovani, atriz global, famosa, dispensa apresentações. Pedro Scooby, ex-BBB, vivendo uma vida radical aí, praiana, né? Todo um marketing do radicalismo ao redor dele, skate, surf e tudo mais. Ambos, antes casados, têm filhos de seu casamento e depois que separaram compartilham a guarda, né? Guarda intercalada dos filhos. Segundo ela, acusa de que ele optou por esse tipo de guarda mais compartilhada porque queria segurar o dinheiro, segundo ela, como todo pai, né? Fecha aspas aí, que se entende como presente na vida dos filhos só para não abrir mão do dinheiro. Será isso mesmo? Vamos conversar um pouco sobre padrão de vida financeiro de um casal e até que ponto que é válido você dar, né, continuar fornecendo cada vez mais do seu patrimônio para manter um estilo de vida que não sustenta mais, até o ponto de ruir um casamento. Povo, vão ter vários capítulos da novela Irresponsabilidade e Incoerência é assim que se faz, para vocês acompanharem. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as 4, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não faz um turno de 12, 14, 16 horas. Então, quando ela sai às 4 da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho 8 da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças para dar banho, ver tarefa, dar jantar, até eu chegar. Como complicado esse padrão de vida dentro de uma casa, enfim, né, espaçosa em Portugal. Eu acho curioso a dificuldade de muitos casais, inclusive no nível de padrão financeiro deles, de conseguir abrir mão de certos luxos na vida para ter uma, não só educação ou criação mais presente, mas também para deixar a coisa muito mais orgânica, quer dizer, Pedro acabou renegociando indiretamente aí o valor da pensão, porque, segundo ele, não valeria tanto o estilo de vida e o padrão que eles estão vivendo agora. Já ela quer aquilo que está estabelecido em lei, certo? Então acaba tendo essa desavença aí, sendo ela falando que não, ele escolheu essa casa, ele escolheu tudo aqui e agora está se negando a manter o padrão de vida. Eu acho que nesse ponto, eu acho que ambos aí estão com problemas de comunicação e de estabelecer alguns limites. Eu não sei até que ponto que a Luana ela é dependente de Portugal para ficar dentro do seu trabalho, para trabalhar, enfim. Mas na minha percepção, e aqui usando esse caso aqui para comentar um pouco com vocês, camaradas, de que sempre que o casal se separa, eu acho que ao invés de deixar a coisa sendo levada pela vida, pela rotina, sem planejar, acho que o casal deve sentar e conversar sobre os limites do gasto da vida pós-término. Como vai ser o padrão dos filhos? Como vai ser o padrão da rotina de trabalho do casal? Por que essa dificuldade de sentar e estabelecer limites ao invés de expor a família online nessa guerra que, inclusive, vídeos como esse irão ser usados certamente em tribunais e no juridiquês aí que tanto sabemos que acontece? Por que essa dificuldade de sentar e falar, olha, vamos nos mudar para uma casa menor, ou você que está com a guarda por mais tempo vai se mudar para uma casa menor, de repente aqui no Brasil, vai ficar mais perto do pai, né, que sou eu que estou aqui, no caso Pedro, e aqui vamos gastando menos, certo? Movimentar a nossa nova vida como um casal separado, mas unidos pelo filho. Qual é essa dificuldade? Chegar a esse ponto de explodir na mídia. Ela comenta um pouco mais à frente que certamente vídeos como esse irão ser usados porque ela expõe muito o Pedro e os filhos, certo? Então dá a entender que ele, contratando um advogado, conseguiria usar esse argumento para poder tirar a guarda dos filhos dela.
sendo que ela depois afirma, inclusive, que não tem qualquer indício de que ele vai ser um bom pai, ou seja, ela se julga uma boa mãe e que agora quer se fazer de presente, no caso falando do Pedro, mas que não considera ele um bom pai. Bom, seja qual for a verdade, a gente sabe que em uma separação há o lado dele, o lado dela e há a verdade, certo? Há pontos de vista enviesados e tudo mais. Até porque realmente expor os filhos em redes sociais é um ponto negativo contra a Luana, que acaba se taxando, né, de uma pessoa descontrolada, mesmo que ela não seja. Pode ter chegado no limite nos bastidores em que ela chega, vou gravar, mas pra quê, né? É esse o ponto. Então ele acha que não precisa pagar tudo isso. Também ele esqueceu da carrinha que leva o filho dele andar de skate, porque ele acha que eu corto o sonho do filho dele porque exijo que a escola seja prioridade. E ele acha que o grande incentivador é ele, mas não vai me dar o dinheiro do motorista. Olha só que interessante, né? Ela dá a entender, né, na versão dela, de que ela incentiva a educação, enquanto ele, o Pedro, incentiva coisas mais fúteis, como skate e coisas, enfim, hobbies do filho que não vão levar a lugar nenhum. Isso certamente é um trecho que pode ser usado juridicamente aí para falar, olha como eu sou a mãe responsável, que deixa o filho na educação, enquanto o pai, quando vê os filhos, só quer farra, só quer incentivar a farra, ou seja, dando a entender que ele não dá material para construir o futuro da criança. Cara, é complicado, né? Voltando aqui ao ponto do vídeo, né? Infelizmente, até para separar é preciso racionalidade. Não só na hora de escolher a pessoa, mas também na hora de separar-se dela. Eu sempre digo aqui que quanto mais emocionado o homem é na hora da separação, menos ele vai conseguir estabelecer de forma clara os limites a partir de então com a sua esposa, inclusive aquilo que ele vai pagar, quanto vai pagar e qual vai ser a nova rotina do casal. Então aqui, quer dizer, ela já está tomando a versão dela de que não, eu invisto na educação e o pai deles na farra dos filhos. Olha as ideias. Porque tem que ter um motorista, primeiro, porque eu não dirijo, não tenho carro, segundo, porque no caso eu estou trabalhando. E ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal. O que eu preciso dizer para vocês que vão acompanhar os episódios dessa novela? Bom, daqui em diante no vídeo, né, inclusive tá na íntegra, caso queiram ver pra rede social da Luana, no Instagram dela e tal, ela comenta que lá em Portugal a coisa é um pouco mais branda quando se trata do peso da lei com relação a homem e mulher, fim de casamento e tudo mais, que ela quer dizer que na lei portuguesa, a interpretação jurídica não pesa muito sobre o homem na visão dela. Então, há algumas leniências aí que ela acha que a lei é um pouco frágil. Então, seria mais simples ou mais fácil do Pedro conseguir uma possível guarda dos filhos, caso ele lute juridicamente por isso, certo? E aí volta aquela mesma questão, né? Padrão de vida de casal rico. Certo? Esse lance de viver num casarão, né, na Europa, enfim, pequenos luxos como aula disso, aula daquilo, motorista, 2 babás, enfim, que cozinha, dá janta e tudo mais. Eu sempre disse aqui que o problema de ter filhos e depois separar e seguir uma vida é mais um problema de pessoas que têm pouco dinheiro. Quando você é rico e vira um pai solteiro ou mãe solteira, é muito simples você terceirizar a criação dos filhos. É mais simples porque você coloca dinheiro na mesa e acaba partilhando aí. Então você tem o chofer, você tem 2 babás, enfim, né? Uma para fazer a lição de casa com o filho, outra para cozinhar e tudo mais. Ela mesmo disse que não é madame no sentido de não trabalhar, mas ao mesmo tempo tem toda a condição, junto com o Pedro, que também tem dinheiro, para sustentar os filhos e colocar luxos, né? Então, diferente de um casal de classe média, diferente de um casal emergente ou de classe baixa, que acaba tendo dificuldade de rachar uma babá para ficar, enfim, tendo que colocar o filho no colo da avó ou de parentes para poder trabalhar e voltar ou em creche, casais ricos não. Então a crise maior é justamente esse escândalo midiático. Né? Quem fica com o quê, como eu vou usar o canhão da minha audiência para ganhar a audiência ao meu favor, certo? E aqui eu não vou advogar a favor de nenhum dos dois. Claro que aqui, vendo só a versão da Luana, dá a entender que ela expõe desnecessariamente o
padrão de vida da família, as crianças e o ex de uma maneira completamente torpe, certo? Ninguém deveria chegar nesse ponto. Então, ponto negativo para ela aí, enquanto ele nos bastidores só colhendo ali talvez provas ou bom advogado e coisas do tipo, enfim, sábio é ele. E outra aqui, né? Deixando aqui uma tampa final na nossa conversa de hoje para aqueles caras que são pais. Eu tive uma conversa um tempo atrás, num atendimento que eu fiz com um camarada, e ele havia comentado: olha, eu quero participar da criação da minha filha, mas tenho um problema com a minha ex, como é que eu faço? Quero tocar a minha vida, quero ir para outro lugar, outro estado, conhecer outras mulheres, enfim. E eu acabei aconselhando a ele de que se você está se mudando para ter uma outra vida com outra mulher, você está indo pelos motivos errados. Infelizmente ou felizmente, né, na visão do pai, imagina um pai bom, felizmente no caso, ele tem uma filha e vai participar da criação dela. É a prioridade de todo pai. E, infelizmente, o laço que você tem com a sua ex, ela é eterno por conta do filho. Esse laço, né? Então a questão sempre é essa, né? Terminar racionalmente e seguir assim. Estabeleça de forma clara o dever financeiro de cada um dos dois para que o seu contato com a sua ex por conta do filho seja operacional. Olha só, certo? Isso é parte também da inteligência emocional do homem, sabe? Quando é provocado por telefone ou indiretas da rede social, como a Luana chegou, a Piovani acabou fazendo com o Pedro, dá uma respirada aí, não. Não, eu não vou me complicar juridicamente com isso. Ela é assim, deixa quieto. Eu, no máximo, coleto provas, gravações, para caso dê problema lá na frente. Já que o filho é pra vida inteira, ou pelo menos até os 20 e pouco aí, quando ele ainda é dependente dos pais. Então, relaxa, sossega. O foco é ver o filho, ter meus dias marcados e tudo mais. Então é isso. No fim das contas, terminar racionalmente, continuar um contato operacional e, claro, né, contratar um bom advogado. Certo? Se você é pai solteiro, né, e compartilha a sua guarda, já teve problemas com a mãe do seu filho, coloca nos comentários aqui mais dicas, soluções para outros camaradas que, como o Pedro, né, está passando agora por essa turbulência aí. Mais uma vez, não dê razão a nenhum dos dois. Mas bem, quem expôs todo o caso foi ela. Então eu tenho que comentar sobre isso, certo? Bom, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre isso, compartilha com aquele seu camarada que tá numa situação aí de pai solteiro e tem que lidar com a separação e participar ainda como um bom pai, bom homem digno que é, claro, se aproximar do filho e continuar influenciando na criação do filho. Já sabemos que famílias disfuncionais são uma fábrica de homens disfuncionais. Sejamos pais presentes, caso você seja um, independente da ex. É difícil. A rotina é um caos. Emoção pra lá, emoção pra cá, indiretas, mas é isso. O homem da relação, a racionalidade, o alicerce dela tem que ser você. Dessa relação toda, desse caos todo, certo? Senão esse caos vai varrer não só a sua ex, né, mas como também o seu filho para longe de você. E isso você não quer. Bem, eu sou Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.